Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz um pequeno vídeo lá pro LinkedIn e eu achei muito interessante a gente já começar a trabalhar de forma um pouco mais dinâmica. Esse conteúdo vai ser o primeiro conteúdo que eu vou trabalhar para o YouTube, tá? Então vai ser um vídeo um pouco mais educativo, um vídeo um pouco mais explanado, um vídeo um pouco mais comentado, tá? Para que seja essa a estratégia. O pessoal vai no YouTube, lá no LinkedIn, consome o LinkedIn, conforme eles forem tendo interesse, eles vêm aqui para o YouTube para ter um conteúdo um pouco mais abrangente sobre aquilo que foi falado no LinkedIn. Então, possivelmente, agora em diante, os trabalhos serão feitos dessa maneira. Eu crio o conteúdo, né, no YouTube, particiono ele, coloco ele no LinkedIn. Inicialmente vai ser trabalhado no LinkedIn por causa do nicho, por causa da intenção. A minha intenção é atrair um determinado tipo de público e contatos, tá? Para posteriores projetos, tá ok? Então há uma intenção em trabalhar no LinkedIn nesse momento. Do Instagram, aí já é um outro contexto, TikTok, aí já é depois, tá? Então, é, pensando nisso, eu postei hoje lá e achei muito legal. O mercado de trabalho está mudando e eu vejo assim, no meu município, eu moro aqui no interior de São Paulo, moro numa cidade chamada Orlândia, próxima a Ribeirão Preto, e muitas vezes eu percebo a mentalidade da galera um pouco ainda fechada, no sentido de que as carreiras elas estão passando por uma transformação, tá? O mundo mudou, a sociedade está mudando, a tecnologia está chegando, a forma de se relacionar está mudando, as carreiras também estão mudando, tá ok? Essa perspectiva que nós tínhamos antes, de que nós entraríamos numa empresa e nós iríamos nos aposentar nessa empresa, essa perspectiva está mudando, essa realidade está mudando, tanto por parte do governo, tanto por parte do próprio ser humano. Hoje nós não conseguimos mais nos dedicar exclusivamente a uma empresa durante 40, 50, 60 anos, como a gente tem caso de pessoas um pouco mais de outras gerações que conseguiam ter essa destreza e essa capacidade de ter essa carreira, a gente chama de carreira horizontal, tá ok? Então essa carreira horizontal, uma carreira focada, uma carreira nichada, uma carreira onde você se especializa, né, se ultra especializa dentro de um contexto e você acaba servindo aquela empresa para toda a vida, tá ok? Isso está acabando. Por quê? É, a partir do momento em que nós temos uma série de mudanças, tudo muda, tá? Então, por exemplo, nós tínhamos um país que era fechado. Então as oportunidades elas estavam restritas ao nosso país. As regiões eram fechadas. Então nós tínhamos grandes centros rurais onde as pessoas viviam em clãs nas suas próprias famílias. Então nós tínhamos limitações, N limitações, tá ok? Conforme o tempo vai passando, e aí eu não vou abranger historicamente aqui, porque senão fica um vídeo muito longo, mas existe esse aspecto psicológico, social, que as coisas elas vão ao êxodo rural, que a pessoa sai do campo e vai para a cidade, há uma aglomeração, há uma certa concentração, e aí tudo vai acontecendo. Mas o que eu quero trabalhar com vocês é uma outra perspectiva ainda um pouco mais, digamos assim, elevada, no sentido de que hoje, nós, a partir do momento em que Fernando Collor abre o Brasil para o mundo, você tem N possibilidades. As empresas elas precisam ficar mais eficientes, porque há mais concorrência. No sentido que há mais concorrência, as empresas elas investem mais em tecnologia, elas querem tornar os seus processos mais eficientes. Mais eficiente significa mais rápido, colocar máquina para fazer serviços repetitivos, tá? Porque isso acaba gerando mais lucro para as empresas e menos mão de obra, tornando o processo um pouco mais padronizado. Quando você trabalha com marca, você consegue padronizar e você barateia, porque você aumenta a sua produção, não necessariamente tendo que aumentar a quantidade de horas trabalhadas, tá? Porque aonde um ser humano produz 500, uma máquina produz 1.500, dependendo do contexto que você vai pensar, tá ok? Então, pensando nisso, os empregos começaram a acabar, tá? Então, os ciclos dos cargos, vamos chamar assim, né? O ciclo dos cargos, eles vão diminuindo, tá ok? Então, por exemplo, você tinha o cargo de cortador de cana. Vamos pegar um cortador de cana.
Não existe mais corda de cana, né? A não ser em lugares muito acidentados, onde a máquina não chega, mas a galera nem planta, porque a legislação para você ter um trabalhador rural hoje é muito pesada. Acaba não compensando para o agricultor ter mão de obra rural nesse aspecto, tá? A legislação é muito pesada e acaba sendo inviável para o produtor. Às vezes compensa ele alugar uma máquina e fazer a colheita dele, tá ok? Mas não contratar mão de obra. Então vai a uma mão de obra que acabou. Essa galera derivou para outras áreas, tá ok? Então os ciclos dos cargos eles estão cada vez menores, tá ok? Então nós temos hoje, por exemplo, eu tinha, vamos pegar agora um cargo um pouco mais atual e mais, digamos assim, estratégico, que são os analistas de TI, os desenvolvedores, tá? Não acabou e nem vai acabar, tá? Porque nós precisamos, mesmo que com a inteligência artificial entrando em cena e tornando o programador mais eficiente, porque um programador que se utiliza das ferramentas de inteligência artificial, perdão, eles têm muito mais capacidade produtiva, porque ao invés de escrever todos os códigos, ele dá um comando para a inteligência artificial e a inteligência artificial ela acaba que fazendo esse processo. Eu quero trazer para vocês aqui de uma forma um pouco mais, digamos assim, educativa, tá? Com referências, né? Uma abordagem de pesquisas, porque torna o conteúdo um pouco mais relevante, torna o conteúdo mais confiável, mais seguro, não fica uma coisa parecendo que saiu só da cabeça do Rodrigo, tá ok? Eu estou numa pesquisa, tá? Essa pesquisa é sobre gestão de carreiras, e ela está fazendo uma pesquisa sobre as carreiras na área cultural, tá ok? Que é uma coisa que não se escrevia, não se tem ciência, não se tem pesquisas em cima desse campo, tá? Nas carreiras culturais, como gerir, como gestar as carreiras culturais. E estou fazendo esse estudo até para me aprofundar nesse tema de carreiras e tal. É um trabalho realizado em 2006, muito interessante, e tem um trecho nessa pesquisa que ela vai dizer o seguinte, ela está falando ali, né, sobre uns aspectos de como que as coisas estão mudando, né, de como as coisas mudam, tá ok? Então, vai falar assim, ó, sobre esse aspecto, registramos aqui a síntese do professor Luiz Carlos Cabreira, tá, 2008, em entrevista para a revista GV Executivo. Olha o que ele fala, olha o que o Cabreira fala. Na década de 1970, o profissional tinha um vínculo com uma única empresa, trocando lealdade por segurança. O mercado se aqueceu com o milagre brasileiro, gerando oportunidades de evolução mais rápida nas carreiras mediante mudanças oportunas. Depois, um outro aspecto, tivemos a crise do petróleo e os 20 anos de estagnação do crescimento econômico. Nesse período, o mercado provocou os executivos a fazerem trocas forçadas de emprego, devido ao baixo desempenho de algumas empresas e à obsolência de outras. Então, as empresas foram fechando, foram acabando e a galera foi tendo que se readaptar, entende? Dois outros movimentos afetaram as carreiras, tornando-as mais fragmentadas e fazendo com que o velho contrato de troca de lealdade por segurança fosse rasgado. As privatizações e a abertura dos portos feitos pelo presidente Fernando Collor. Entrávamos na era da carreira autogerenciada, em um período em que o profissional aprendia a ser independente da organização. Ao mesmo tempo, observamos as empresas desenvolvendo práticas de atração e retenção de talentos para criar lugares bons para se trabalhar. O conceito de carreira única transformou-se em uma sequência de ciclos de realizações que criam energia para a abertura de novos ciclos com desafios mais complexos. Isso aqui que eu gostaria de comentar com vocês, né? Nisso que a gente vai chamar de aula, né? Aula inaugural, tá ok? Então, esse ciclo eu achei muito importante isso e quis gravar esse material para vocês. Vai ser o primeiro material, assim, um pouco mais didático do meu canal no YouTube, tá? Então, eu já queria trazer isso para vocês. Pessoal, nós temos que pensar hoje em carreiras empreendedoras, tá? Quando ele traz essa carreira autogerenciada, é um novo aspecto de pensamento que a gente está analisando hoje em dia, tá ok? Quando eu falo que a região que eu moro
Nós temos ainda uma cabeça um pouco fechada nesse sentido. Nós colocamos, eu vou entrar em determinada empresa, eu vou entrar em determinada empresa, eu vou entrar na empresa tal, na empresa X, na empresa Y, e ali eu vou aposentar lá dentro. E quando eu entro ali dentro, a empresa muitas vezes ela não está alinhada às minhas perspectivas. Muitas vezes a empresa ela não está alinhada àquilo que eu desejo, os meus planos, os meus sonhos. Um exemplo. Às vezes eu não sou um workaholic, por exemplo. Workaholic é aquela pessoa que ela é trabalho full time, tá? Full time trabalho. Às vezes é um valor da empresa, mas não é um valor do funcionário, tá? Olha que insight interessante que você precisa ter, tá? Tem um professor na internet, não vou citar o nome dele, porque como eu sou novo no YouTube, eu não sei até que ponto eu posso citar o nome de outras pessoas ou não. Mas ele fala, cara, você tem que olhar, quando você vai entrar numa empresa, você tem que olhar os valores, a missão, a visão que elas têm. Por quê? Porque eu preciso refletir com a minha missão, os meus valores e as minhas metas, meus sonhos. Precisa haver uma conexão dentro do que eu quero, do que eu espero, de quais são os meus projetos futuros, para eu poder dar um passo maior no meu desenvolvimento. Não adianta eu simplesmente, arrumei um emprego na Nestlé, né? Falei, bom. Só que eu chego lá e os valores da empresa não são os meus. Vou ficar um mês, né? E vou sair, porque há uma incompatibilidade, tá? Muitas vezes o cargo que eu estou almejando ali na empresa é domingo a domingo. É até um emprego legal. Cara, nossa, é área tática, né? Só que é domingo a domingo, é uma responsabilidade gigantesca. Eu tenho uma equipe para tomar conta e eu não tenho feriado, eu não tenho, sabe? Então é aquele começo de carreira e de repente o meu valor maior é curtir com a família, né? Chegar na sexta-feira à noite e estar em casa, né? Esse final de semana, passar com a família, com a esposa, com o pai, mães, filhos. E muitas vezes eu não entendi isso. Muitas vezes esse é um valor nativo, né? E muitas vezes eu não me atentei a isso na hora de procurar alguma coisa. Ou muitas vezes não está alinhado na minha carreira, tá? Carreira, ela está muito ligada a trajeto, né? Então eu tenho uma perspectiva, eu crio uma perspectiva, tá? Então eu crio um caminho e falo, cara, dentro desse caminho, quais são os meus valores, meus objetivos, né? Pensar como uma empresa, pensar como empreendedor nesse aspecto. Quais são os meus planos, o que me motiva, o que só eu posso fazer, o que eu tenho de bom que eu posso estar jogando hoje enfim, para as empresas. Eu preciso pensar assim no cargo, preciso pensar no salário, mas é necessário pensar remuneração e é necessário pensar carreira, tá? Não somente cargo e salário, vou ganhar 3, vou ganhar X, Y, não. Mas peraí, e a cesta de benefícios, tá? Qual que é o plano? Qual que é o meu plano de carreira? Será que o meu plano de carreira está alinhado com o plano de carreira da empresa? Pessoal, a partir do momento que eu começo a pensar assim, e outra, tá? Parar com esse negócio de, vou aposentar dentro do meu determinado. Não, cara, eu tenho uma oportunidade de gerar uma energia ali para abrir outros campos. Ali dentro daquela empresa eu vou fazer contatos. Ali dentro daquela empresa eu vou aprender novos soft skills, hard skills. Ali dentro daquela empresa eu vou aprender outras coisas para de repente abrir um outro ciclo para um outro momento da minha vida. E é necessário pensar assim. Hoje, paremos com essa ideia de que, perpetuei. Não. Cara, que oportunidade interessante para eu gerar network. Que oportunidade interessante para eu aprender soft skills. Às vezes tem um sistema naquela empresa que ela é utilizado globalmente. Então, naquele momento, eu estou naquela empresa para aprender aquele sistema. Aprender como funciona na prática, tá? Para quando eu sair dali, eu ter uma noção, uma visão mais ampliada. Olha que setor interessante que eu estou vivendo, então eu preciso aprender. E nesse meu aprender eu gero valor, agrego valor para a empresa, mas eu preciso compreender que hoje os ciclos eles são menores, tá? Então eu não posso mais entrar numa empresa pensando em ficar 30 anos. Fiquei, beleza, top demais, tá? Mas hoje as empresas elas tendem, pode ser que o nosso cargo ele acabe, né, da noite para o dia. Vem um novo recurso, vem uma nova empresa, vem uma nova tecnologia e toma o nosso lugar, torna o nosso serviço muito mais eficiente e a gente fica, né, como? Vai para outro ciclo. Se a gente aprendeu essa questão de gerar valor e riqueza para abrir outro ciclo,
a gente vai se dar bem. Senão a gente vai ficar completamente fora do mercado, tá ok? É a dica de hoje, toma posse disso, mais conteúdos, segue a gente aí.